Estamos ao vivo! Rapaz, bora que hoje o conteúdo vai ser poderosíssimo. Preparei um conteúdo excepcional para vocês que querem começar a vender nas redes sociais. Tô gravando ali também na câmera, depois eu vou disponibilizar esse conteúdo no YouTube. Sejam muito bem-vindos, todos muito bem-vindos que estão entrando. A gente começa essa live e eu gostaria que vocês colocassem abaixo o que falta para vocês venderem mais utilizando o Instagram. O que falta para vocês venderem mais utilizando as redes sociais. Sejam muito bem-vindos. Débora, Pedrinho, uma honra poder recebê-los aqui. Uma ótima noite a todos. Depois eu vou disponibilizar, né, como eu mencionei, esse material no YouTube. Estou gravando ali na câmera. Falta você, amigo. Pedrinho, eu não te conheço, lindão. Essa live hoje, ela tem um foco especial em como vender mais pelas redes sociais. Te amo também, Débora, minha querida, minha amiga. Amanhã tem evento da Débora, Missão 2025. Débora vai ser uma das palestrantes no evento e vai ser uma honra a gente poder estar juntos. Então, bora começar aqui essa live. O que eu tenho para falar para vocês de venda de Instagram? Para vocês que não começaram ainda, saiba que tem um mercado muito grande a ser explorado. A venda utilizando as redes sociais é só o começo do que a gente chama de digitalização das empresas. Hoje as empresas, grande parte delas, existe no meio físico, mas a gente tem uma tendência cada vez maior, com o mundo que estamos vivendo hoje em dia, de ter negócios digitalizados. Pedrinho, você quer falar comigo? Me manda mensagem no WhatsApp, eu não estou reconhecendo pelo Instagram. Você perguntou, o que falta para vender no Insta? Ah, falta eu para você vender no Insta? Eu posso ser um dos caminhos, mas o posicionamento na rede social, como é que ele funciona? Hoje o Instagram ele é uma ferramenta, ele não é uma finalidade, ele é um meio. Então, se você quer começar a vender nas redes sociais, você tem que utilizar o Instagram como um dos canais de divulgação, como um dos canais de venda. O Instagram, por si só, dificilmente ele vai vender sozinho. Então, você precisa focar em desenvolver o seu posicionamento nas redes sociais. O posicionamento ele vai ser essencial para preparar aí o terreno. Pedrinho, me segue aí, mano. Me manda uma mensagem no direct do Instagram que depois eu respondo certinho. Ana Laura, seja muito bem-vinda, uma ótima noite. Dando sequência, o Instagram ele é uma forma de você chegar ao seu cliente, mas nem sempre só o Instagram vai ser utilizado para venda. Ele é um dos canais. Eu sei, Pedrinho, mas eu não estou associando o seu nome. Manda mensagem lá, depois a gente se fala, tá bom? Agora eu vou seguir aqui a live. O Instagram ele é uma das formas de você conseguir se conectar com seus clientes. Então, se você for medir a progressão, a sua jornada do cliente, o que é a jornada do cliente? É todo o trajeto que o cliente precisa percorrer até chegar na compra. No momento de compra e depois do momento de compra, você vai ter ali a fidelização, você vai ter os defensores da sua marca. Essa jornada do cliente, um dos processos que ele pode passar por conhecer a sua marca é pelas redes sociais. Trazer um contexto geral, como que você define a rede social, né, Paulo? Hoje, como que eu defino a rede social é da seguinte maneira. Imagina que você tem uma avenida super movimentada. Você coloca um outdoor naquela avenida. Você concorda que aquele outdoor ele vai chamar a atenção das pessoas. Não necessariamente ele vai vender, mas ele é um canal de comunicação com as pessoas que passam por essa avenida, pelas pessoas que trafegam por ela. O que determina o custo do aluguel de um imóvel? Óbvio, primeiro ponto, o tamanho do imóvel, né? Então imagina que você vai ter uma loja presencial ou um escritório presencial. O que determina o valor daquele imóvel? O que determina o valor? Primeiro, o tamanho do imóvel. Em segundo lugar, a localização do imóvel. Então, se você for digitalizar uma empresa, o que você tem que pensar no seu perfil do Instagram? Você tem que pensar no tamanho dele e onde que ele está localizado. Para quem que ele está aparecendo. Então, se você tem uma rede social muito grande, mas ela só aparece para o público errado,
infelizmente você está passando um posicionamento ruim. Aconteceu um caso muito curioso da Camila Pudim. Camila Pudim é uma influencer que trabalha com um nicho de maquiagem. E ela trabalha no nicho de maquiagem e ela viralizou. Ó, a Sheila chegando aí. Boa noite, minha querida. Seja muito bem-vinda. A Camila Pudim, o que aconteceu com ela? Ela trabalha com maquiagem e ela faz algumas trends. Trend é uma moda, é um hype, é uma onda. Então ela criou uma trend de maquiagem árabe. E o que aconteceu com a Camila Pudim? Ela viralizou muito na Ásia e no Oriente Médio. O que fez? O posicionamento dela foi para aqueles lugares. Então como que ela vai vender agora para o nicho Brasil se o posicionamento dela foi levado para outros lugares? Então nem sempre viralizar, se você não tem um bom posicionamento, é o caminho ideal para você vender nas redes sociais. Eu já vi pessoas com 200 seguidores vendendo mais de 100 mil por mês. E eu já vi pessoa com mais de 1 milhão de seguidores não conseguir fazer 5 mil com as redes sociais dela. Rede social é meio. Então digita aí, rede social é meio, rede social não é fim. Estrutura de vendas, funil de vendas, vem da parte empresarial da coisa. Se você quer aparecer na rede social só por aparecer sem propósito, sem uma finalidade para isso, infelizmente você vai estar deixando muito dinheiro na mesa. Boa noite, Sheila, boa noite. Sejam muito bem-vindos todos que estão entrando. Dando sequência, então se você quer viralizar para ganhar dinheiro na rede social, saiba que esse não é o caminho, e sim o que você faz com essa viralização. A viralização, por si só, ela não vai trazer o dinheiro, mas você conseguir apresentar isso para as marcas, você construir uma comunidade ativa, é isso que gera recurso. Pessoal, eu tenho um projeto de influenciadores, onde eu conecto alguns influenciadores a marcas para fazer campanhas publicitárias. Uma dessas influenciadoras é a minha irmã, Luísa Bibi, que teve aí nos últimos 30 dias, se eu não me engano, 13 milhões de visualizações. Mas o que significa 13 milhões de visualizações em números reais? Porque não adianta, sendo sinceros aqui com vocês, não adianta ter 1 milhão, 2 milhões, 10, 15, 20, 100 milhões de visualizações se, ó, não tá caindo dinheiro no bolso. Então o que eu falei com a minha irmã? Olha, Ana, você precisa trazer a sua audiência mais para próxima, entender qual que é a demanda da sua audiência e ofertar aquilo que eles estão buscando. Vocês percebem como que o Instagram, por mais que ela viralizou, não necessariamente representa sistema de vendas? Se você colocar até na métrica de números, eu nos últimos 30 dias devo ter tido algo em torno aí de 120, 130 mil visualizações. Se você considerar 120, 130 mil visualizações, não parece ser muito. Só que a minha irmã, ela teve 100 vezes mais que isso. Tá certo essa conta? Nossa, deixa eu conferir aqui rapidinho. 130 mil, mais ou menos, aproximado, né? Visualizações vezes 100. 13 milhões, isso mesmo. Minha irmã, ela teve 100 vezes mais visualização. Eu tive 1% das visualizações dela. Mas eu fiz mais dinheiro utilizando as redes sociais que ela. Por quê? Porque hoje eu tenho uma comunidade ativa que tem interesse no serviço que eu presto. Se a minha irmã começar a entender justamente que as marcas não olham só para os números, mas como você transforma esses números em dinheiro vivo, daí sim o jogo muda. Então, como ganhar dinheiro com o seu Instagram? Hoje, tenha muito claro aquilo que você oferece ou aquilo que você deseja oferecer. É óbvio que muitos perfis, inclusive o meu, estão em constante construção, em constante evolução. Então a gente não tem um único produto final. Por exemplo, o que eu trabalho é com produção de vídeos, tanto é que eu estou gravando essa videoaula. Produção de vídeos é uma das minhas fontes de renda. Mas ela não é a única fonte de renda. Eu trabalho também com mentorias, eu trabalho também com vendas de alguns equipamentos que passam por mim. Eu trabalho também com outras áreas que me trazem recurso. Então, se você for analisar, a rede social por si só, ela não coloca dinheiro no seu bolso, mas sim o que você faz com os números que são gerados pelas redes sociais. Ó o Frank aí, forte e corajoso, dando uma passadinha aí na live para prestigiar a gente. Deus abençoe, meu irmão. Uma ótima noite. Dando sequência, inclusive, uma das vezes, né, quando eu conheci o Frank, a gente falou muito naquele dia, naquele evento,
sobre como que influenciadores e micro-influenciadores e nano-influenciadores podem impulsionar sua marca em 2025 utilizando as redes sociais. Às vezes a gente esquece que o número não significa dinheiro no bolso. Às vezes você vai ter influenciadores pequenos, mas com uma comunidade extremamente engajada, que esses sim vão trazer uma transformação real para o seu negócio. Não esqueçam os agentes de transformação da vida real. Às vezes, influenciadores estão muito distantes do seu público. Com seus números e tudo mais, eles vestem a capa dos seus números e acabam esquecendo a transformação. Então, comenta aqui, ó, você que está vendo essa live, quando que foi a última vez que você comprou um produto de um influenciador? Que você viu um produto, quero conhecer um pouco mais como que você relaciona com esse mercado. Se você já compra das redes sociais, saiba que você já está fazendo parte do jogo. Se você vê um vídeo de um influenciador, se você faz parte de uma comunidade, se você já comprou uma mentoria, imagina, o Mercado Livre foi uma das empresas que mais cresceu, uma empresa de logística, mas trabalha justamente com os meios digitais. Óbvio, o foco dessa live aqui é a gente falar mais justamente sobre o Instagram, como você consegue monetizar o seu Instagram ainda hoje. E monetizar é não ser pago pela plataforma, pelas suas visualizações, mas como utilizar as suas visualizações para ganhar na plataforma. Maior dificuldade dos influenciadores. Paulo, como que eu me conecto a grandes empresas? Primeiro ponto que você tem que pensar, eu te devolvo a sua pergunta. O que você acredita que as empresas estão buscando no influenciador? O Frank, ele trabalha justamente com um serviço full service, né? Para cosméticos, para diversos tipos de produto. O Frank, ele tá no campo de batalha, ele é o cara ideal, né? Um dia a gente vai conseguir fazer uma live juntos, meu irmão. Um abraço, muito obrigado por estar presente. O Frank, ele é master nisso, porque ele trabalha diariamente com esse mercado. A Sheila mandou, comprei um curso de edição de vídeo. Essa foi sua última compra, Sheila? Olha que bênção. Justamente a área que eu trabalho, um mercado que eu atuo, e eu não pude suprir essa demanda. Por quê? Eu estou utilizando, né, os meus seguidores para fazer dinheiro talvez com a minha prestação de serviço, mas olha o mercado gigantesco que existe. Justamente ensinar as pessoas a fazerem o que eu faço, ou aprenderem só a utilizar no seu dia a dia para trazer uma estética melhor para as redes sociais e tudo mais. Então essa live eu quero trazer um nível de consciência de vocês que as empresas estão precisando se comunicar com o consumidor final. Mas muitas vezes elas não conseguem fazer isso. Comenta aqui se você está vendo essa live, comenta aqui comunicação. E se fizer sentido, não peço para você mandar para 1 milhão de pessoas. Manda para uma pessoa que faça sentido ver esse conteúdo aqui. Dando sequência, como que as empresas se relacionam com os clientes delas? Você vai ver o McDonald's. Qual que é o slogan do McDonald's? Amo muito tudo isso. McDonald's passa uma visão de família. A bebida principal do McDonald's é a Coca-Cola, que está relacionada diretamente ao Natal, a um senso de família. Então, o que é mais importante você entender? Hoje, as empresas precisam se conectar com o público. Só que uma empresa, uma marca, ela só consegue se conectar utilizando pessoas. Ó o Baruque, o Edson chegando aí. Sejam muito bem-vindos, pessoal. A Sheila comentou comunicação. Boa, Sheila, tá prestando atenção, tá em peso aqui na live hoje. Hoje, as empresas elas querem se comunicar com o público, mas elas precisam de pessoas para isso. Por que uma empresa, por que a Lacoste patrocina um jogador de tênis? Porque o público-alvo da Lacoste está naquele ambiente. Comecem a refletir se os seus seguidores são público-alvo de alguma empresa. Hoje, quais seguidores que você tem hoje que você consegue identificar como público-alvo de uma empresa? Vou dar um exemplo. A Sheila sempre posta justamente sobre academia, sobre um estilo de vida saudável. Quantas empresas hoje do mundo wellness, do mundo fitness, que precisam da Sheila para comunicar ao cliente final, mas que às vezes não conseguem ter esse lapso de conexão porque não tem um intermediador. Pessoal, as pessoas são muito desconfiadas. Antes de começar essa live, eu estava numa reunião, acabei de fechar mais um negócio, mais uma prestação de serviço, e a maior dúvida do cara era justamente conseguir se conectar com o público dele. Ele tem uma agência de viagens e ele não sabe como falar com o público dele. Aqui, ó, o Frank mandou para 5 amigos. Irmão, que bênção, cara. Muito obrigado. Que bênção ter você nessa live.
Tá sendo gravado também o conteúdo ali com a câmera, depois eu vou disponibilizar no YouTube, né? É um conteúdo de um nível mais inicial de profundidade para as pessoas que realmente estão começando. O Frank é um gênio, depois sigam ele. Ele é um cara muito top para vocês acompanharem. A Sheila também, que veio conversar comigo um tempo atrás sobre querer desenvolver um produto. Frank é o cara ideal para você falar. Ele tem uma indústria full service, ou seja, tudo relacionado aí à logística, produção, certificado de Anvisa. Óbvio, o Frank ele tem mais autoridade para falar da área que ele atua, mas depois sigam ele, que ele é um cara muito bênção aí, ele tem uns conteúdos cristãos que é top demais acompanhar. Mas voltando, hoje o maior problema das empresas é comunicação com o cliente final. Construir uma marca forte exige de uma forma muito criteriosa os intermediadores dessa marca. Os embaixadores. Deixa eu só silenciar o celular aqui que senão começa a vir notificação, né? Mas só para a gente dar sequência. Hoje, como que funciona? As empresas elas precisam de embaixadores. Empresas do mercado tradicional têm representantes comerciais. Tem setores inteiros. Boa, lindão. Eu coloquei aqui no silencioso, mas ele vai estar vibrando. Vou colocar no modo foco. Pronto, voltamos, pessoal. Perdão aí esse imprevisto, mas a gente segue aqui. É vida real, não tem muito segredo. Hoje as marcas, para elas se conectarem, elas têm muitas formas. Às vezes é um setor inteiro, um representante comercial. Tem setores de pós-venda. Quando eu trabalhei CLT, eu era analista de pós-venda numa empresa de telecomunicação. Qual que era o meu trabalho? Literalmente resolver problema dos clientes, me conectar com essas pessoas. Eu já vi a minha irmã recusar a campanha publicitária porque falou, eu não quero meu rosto associado a essa marca. Pessoal, olha o quão forte é isso. Tem influenciador que pode recusar campanhas publicitárias porque não querem se associar a certas marcas. Porque certas marcas, muitas vezes, não faz sentido a tal tipo de público. E olha que eu nem tô falando de aposta. Tô falando aí de uma empresa de telecomunicação e minha irmã pegou e pensou assim, meu, imagina se eu associo o meu rosto àquela marca e toda vez que alguma pessoa tiver problema com aquela marca, que dá problemas constantemente, a pessoa associar o meu rosto e lembrar do meu rosto. Será que faz sentido eu seguir com essa parceria? Olha o nível de discernimento para fechar uma campanha publicitária. Não é só apertar o botão e gravar, você precisa pensar em vários desses fatores. Então hoje no perfil de vocês quero colocar essa reflexão. Hoje, quem que você tem de seguidor que te acompanha, que segue a sua rotina, que engaja com você, que fala com você no dia a dia, que tem potencial para comprar de uma empresa, que hoje pode ser que você não esteja conectado, mas que possivelmente no futuro, se você conseguir interpretar, né, justamente o que aquela empresa precisa, você consiga conectar ao consumidor final. Edmilson chegando aí, grande fotógrafo e videomaker que eu conheci, o cara é brabo, tá aí com um monte de gente top, esteve aí num evento agro nos dias atrás, parabéns meu irmão, vim acompanhando, top demais. Pessoal, então voltando aqui para a live, a gente está falando sobre como vender no Instagram em 2025. Mensagem que eu quero dizer para vocês é a seguinte, o tráfego pago, né, para quem não conhece, ele é uma forma paga, ele é como se fosse um aluguel digital, que você paga para exponencializar o seu alcance, para você aumentar a sua divulgação de forma paga para um público específico. O que acontece? O que eu vejo muitas pessoas relatando? O tráfego pago está cada vez mais caro. Por que o tráfego pago está cada vez mais caro? Porque você vai ter um mercado cada vez mais concorrido. Se cada vez mais tem pessoas pagando para anunciar, obviamente, na ponta final do produto, vai ficar mais caro para as empresas acharem os clientes potenciais dela. Quais são as soluções para isso? E daí é aqui que a gente traz o marketing da influência. Então, quem está acompanhando essa live, comenta aí, influência. E já manda essa live para uma pessoa, não precisa ser para muitas, mas manda para uma pessoa que precisa ver esse conteúdo. Que faz sentido ela entender que essa nova demanda de marketing de influência faz total sentido para 2025. O marketing boca a boca, ele sempre foi e sempre será o maior dos meios de comunicação. Tem contrato que eu já fechei de R$4.000 que a cliente não me conhecia, simplesmente porque uma outra cliente minha ligou e falou, pode confiar nesse cara.
Olha o quão forte é o poder da comunicação. Agora imagina vocês terem, daqui a um ano, vocês construíram uma comunidade forte. Vocês conseguiram construir uma comunidade de pessoas que seguem o seu conteúdo, que engajam com as suas redes sociais, que compram as suas ideias, que adotam o seu estilo de vida e você poder conectar elas às marcas que você utiliza. Pessoal, esse princípio eu aprendi não foi de hoje, foi de uma empresa que eu honro muito. Hoje, claro, não faço mais parte, mas foi uma empresa que me trouxe muito conhecimento, muito aprendizado, que foi a Rinode. E tem um livro que a gente leu quando eu estava lá na época da empresa, que se chama O Negócio do Século XXI. Cada vez mais hoje as pessoas confiam em pessoas. As pessoas querem ver a verdade nas redes sociais. Um dos motivos pelo qual eu mais me conectei com o Frank, que está aqui na live, foi a verdade que ele carrega. Quando ele posta, a verdade que ele posta, inclusive eu e minha mulher, a gente fica mandando os conteúdos do Frank um pro outro, e daí a minha mulher, ela falou esses dias pra mim: eu confio no Frank muito mais que muito mentor picareta da internet, porque eu sinto verdade nele. E pra mim isso me marcou de uma forma que hoje a credibilidade que o Frank gerou em mim, pelos conteúdos que ele posta, vale muito mais do que qualquer tráfego pago. Hoje, eu deixo essa reflexão para vocês. Qual que é o tipo de conteúdo que você está postando? Qual que é o tipo de credibilidade que você está gerando? Quais os frutos que você está plantando que você quer colher no ano que vem, no mês que vem, no trimestre que vem? Frank mudou aqui. Os GC de hoje estão crescendo. Grupos de influencers que agem junto em prol de uma marca. Pessoal, isso é muito forte. O que a Growth fez? A Growth, marca aí de suplementos. Pessoal, eles fizeram um multirão. Eles geraram um desejo entre os próprios influencers de se associarem à marca Growth. Ser patrocinado Growth no mundo fitness, no mundo esportivo de academia, se tornou referência dos influencers que são patrocinados pela Growth e pelos influencers que não são patrocinados pela Growth. Eles criaram um multirão que ficou muito forte. Outro cara que, assim, ele não aparece tanto pra mim de forma orgânica, porque eu não sou o público-alvo dele, mas é um cara que eu admiro o jeito que ele fez. Meu Deus do céu, ele fez de uma forma muito boa, que é o Toguro. O Toguro, quando ele criou a Mansão Maromba, o que ele fez? Unidade de linguagem. Pessoal, é até bíblico. A unidade de linguagem, Deus teve até que intervir, porque depois que teve unidade de linguagem, nada mais podia impedir aquelas pessoas de fazerem o que quiserem. A unidade de linguagem molda os ambientes, molda o destino, molda o propósito, molda os resultados. Por isso que falam, né, cultura empresarial. O que é cultura empresarial? É a unidade de linguagem. Mas eu não quero fugir tanto do tema, porque vai ter conteúdo para a gente trabalhar nos outros dias. Unidade de linguagem, cultura empresarial. Óbvio, pessoal, sou um jovem empresário, eu empreendo já vai fazer 7 anos aí que eu comecei a empreender em diversas áreas. Hoje, o meu core business é a produção audiovisual, é o que paga as minhas contas, é o que está me alavancando de forma exponencial em 2025, mas eu estou criando esse movimento para trazer um transbordo para vocês. Eu posso não saber de tudo, mas do pouco que eu sei, me chegou até aqui. Então, se de alguma forma eu puder ajudar em algum conteúdo, esse vai ser um espaço seguro para a gente compartilhar experiências, para a gente poder compartilhar vivências. Eu vou também chamar aqui algumas pessoas para participarem. O Frank já é meu convidado, estou deixando o convite aqui nessa live. A Sheila também, com as experiências dela, que ela fez, das viagens dela, da transformação de vida dela, da metanoia dela. Isso é muito importante. O Henrique chegou, Isa Noemi chegou. Pessoal passando aqui pela live, sejam muito bem-vindos. Esse conteúdo eu estou gravando ali na câmera também, depois vai ficar disponível no YouTube. Mas, pessoal, essa é uma live para aumentar o nível de consciência de vocês acerca de como você pode vender com as redes sociais. Rede social hoje em dia não é só tráfego pago, não é só viralizar, fazer trendzinha, mas é você utilizar dos meios que não estão sendo falados de forma ampla, você conseguir antecipar essa tendência e trazer para o seu negócio hoje. Você se tornar uma marca forte, você se tornar uma comunidade forte, você vender uma verdade forte. Ó a Fernanda que chegou aí. Fernanda também, a gente produziu alguns vídeos em conjunto.
ela tem um canal, pessoal, o caso da Fernanda é muito top. Ela tem um canal infantil, depois sigam. A Fer, ela tem mais de 600 mil seguidores. E quando a gente fez os trabalhos juntos, o que eu mais bati na tecla da Fer? Justamente da gente criar essa comunidade para ela. Dela poder trazer esses fãs mais para próximo. Na verdade, trazer esses seguidores para eles se tornarem fãs. Então a Fer é uma pessoa que eu gosto muito. Um beijão, minha querida. Sinto muita saudade, estou aqui na live, vi que você mandou mensagem, já já eu vou responder lá certinho. Vou dar uma ligadinha para você finalizando aqui. Sheila também vai colaborar, a gente vai marcar as datas. Eu quero fazer esse movimento todos os dias, né? Óbvio que vão ter alguns dias que vai ser um pouco inviável. Por exemplo, amanhã eu tenho a cobertura de um evento que vai ser das 9 às 9. Então, eu quero trazer essas lives às 10 horas da noite, né? Mais ou menos esse horário da noite. E é bom que a gente construa uma comunidade, que a gente consiga transbordar experiências, que a gente consiga falar da nossa verdade. É muito fácil a gente falar das experiências dos outros, mas o que a gente está vivendo no nosso dia a dia que está trazendo transformação? Caso real para vocês, pessoal, sobre posicionamento, comunidade de empresários. Por mais que eu trabalhe no audiovisual e conheço bastante gente do audiovisual, quem que é meu público-alvo? São empresários. O que acontece? Tem ali, ó, a caixinha do drone. Quando eu posto stories com o drone, o pessoal já fica doido. Quando que você vai vir filmar na minha empresa? Quando que a gente vai fazer vídeo? Me passa um orçamento, você tem data disponível. Por conta de um simples posicionamento. O posicionamento é você saber se comunicar da forma mais coerente com o que o seu público quer ouvir. Isso é se posicionar. O meu público, ele não quer saber todos os detalhes do meu drone. Eles querem ver o vídeo bonito e falar assim, caraca, dá resultado. Hoje, vocês criando uma comunidade ativa, uma comunidade consciente, o que vocês têm que pensar para o seu público-alvo? Caraca, essa pessoa vingou na vida. Essa pessoa deu resultado na vida. Essa pessoa vive um estilo de vida que eu quero viver. A Sheila tá fazendo isso bem pra caramba. O que falta na Sheila é só a fagulha de exponencialização. Porque ela tem bagagem, tem experiência, tem muita coisa. Por outro lado, a gente tem o Frank, que tem um tipo de público um pouco mais específico. Porque o Frank, ele trabalha na indústria. É um público mais high ticket. Então, assim, como que você consegue comunicar com esse empresário? Como que você consegue chegar na ponta? Não só do empresário, perdão, mas do seu cliente potencial, que às vezes podem ser outros empresários também. Frank mandou aqui. O empresário quer solução e criatividade para o produto dele. Perfeito, perfeito. Cada vez mais a gente tem que romper com os padrões do mercado. O Júnior tá entrando na live aí. Caião também entrando. Caio trabalha com Paulo Machado, um dos grandes players aí de Alphaville. Um abraço, Caião. Fica com Deus, meu irmão. Ótimo te ver aqui nessa live. Pessoal, o empresário, ele quer novas soluções. O Frank já trouxe aqui. Se você tiver a criatividade, se você tiver um desromper, principalmente se você souber gerar valor, você vai ser reconhecido por aquilo. Agora, né, tá muito em alta, pelo menos tá chegando muito para mim, os vídeos do Lázaro, que foi um dos diretores, se eu não me engano, ele chegou até o cargo de CEO das empresas do Silvio Santos. E o Lázaro, ele fala da seguinte forma: onde eu mais ganhei dinheiro não foi vendendo as minhas horas, mas foi gerando valor para as empresas que eu trabalhava. Vou contar um código poderoso para quem ficou aqui até o final da live, a gente já tá encerrando, porque amanhã eu tenho evento cedo, mas foi um prazer esse momento de transbordo. Eu tô gravando também aqui tudo. Depois eu vou disponibilizar no YouTube. Mas a minha irmã, ó, esse é um código poderoso de bastidores. A minha irmã já recebeu R$ 2.400 de uma faculdade, não posso falar o nome, para fazer 3 vídeos. R$ 2.400 para fazer 3 vídeos com o celular, sem câmera, sem nada. Esses 3 vídeos tiveram um alcance de público de uma faculdade. Pensa uma faculdade, eu fiz essas contas. Tô com a calculadora aqui aberta, mas eu vou fazer novamente, só para vocês acompanharem. Uma faculdade de um ticket médio de R$ 500 por mês. Se você colocar R$ 500 por mês e fazer vezes 12, por ano é R$ 6.000. Se você fizer vezes 4, que é mais ou menos aí 4 anos que leva uma faculdade, é R$ 24.000.
Por que eles pagaram R$ 2.400 para minha irmã fazer 3 vídeos? Ela que tem 18 anos, não, perdão, ela fez 19 anos, é jovem, é uma menina que tem uma audiência jovem também. Por que pagaram R$ 2.400 para ela fazer 3 vídeos? Porque se uma pessoa converter, comprar, no caso, assinar um plano de mensalidade com essa faculdade, é um ROI de 10. É um retorno de investimento de 10 vezes mais. Trazendo um retorno de faturamento, óbvio, existem outros custos, mas eu estou trazendo aqui a conta de padeiro. De 10 vezes mais para a faculdade. Faculdade investindo R$ 2.400 em 3 vídeos para trazer um retorno de 24 mil ao longo de 4 anos. Será que vale a pena? Fala para mim, vocês fariam um investimento, se vocês tivessem uma empresa, no caso dessa faculdade, vocês fariam um investimento de R$ 2.400 para vocês terem um retorno de 24 mil em 4 anos? Faz sentido hoje no modelo de negócios de vocês? Se a mensalidade, né, no caso dessa publicidade da minha irmã, se a mensalidade da faculdade, né, custa aí R$ 500 nesse exemplo, é um payback, pessoal, de 5 meses. Em 5 meses se pagou o investimento. E depois vai ter mais outros, deixa eu fazer a conta aqui, que é 12 vezes 4, 48 menos 5. 43 meses só recebendo dividendo. E a faculdade, se você for pensar um sistema de ensino, ela não tem um custo tão alto por adicionar um novo aluno. Porque grande parte da sala já está montada. Ter um aluno a mais ou um aluno a menos, entre aspas, não tem tanto desgaste no custo fixo operacional. Você vai ter um variável muito pequeno. Mas o quanto de retorno isso não traz? Agora imagina a faculdade que testa, valida isso, coloca isso no funil de vendas dela. Funil de vendas é justamente a jornada do cliente, por onde o seu cliente potencial tem que passar até ele chegar no momento de compra. E pensem comigo, hoje, quantos influenciadores essa faculdade não pode entrar em contato e repetir esse processo? Hoje, as empresas não quebram. São os empresários que estão, infelizmente, abrindo mão da criatividade, de um romper, para buscar novas alternativas de chegar a seus clientes finais. A abraçar novas comunidades. E uma das formas de fazer isso é com marketing de influência. Então, finaliza essa live. Quem quiser mandar alguma pergunta aqui, fazer alguma observação do que achou dessa live. O Frank falou aqui, recorrência por 4 anos. A Sheila falou sim, né, do investimento, se vale a pena. Então, a mensagem que eu quero passar para vocês é justamente isso. Como vocês, empresários, conseguem pensar em novas ideias de conteúdo, novas ideias de entrega para o seu cliente, para o seu consumidor final, para vocês aumentarem o nível de consciência deles e para vocês conseguirem aí um retorno de muitas vezes canais que estão sendo inutilizados. Rede social não é um fim, mas é um meio para você aumentar o nível de consciência do seu cliente, se posicionar digitalmente e aumentar a sua autoridade e o nível de consciência geral do seu público acerca de como você é um bom profissional disso. Então, fiquem com Deus. Quem tiver alguma pergunta pode mandar no direct depois. A live também está sendo gravada aqui pela câmera. Eu vou postar lá no YouTube depois. E foi um prazer poder receber todos vocês nessa noite maravilhosa de sexta-feira. Frank, Sheila, vocês são meus convidados. Edmilson também é meu convidado, que o cara é muito brabo do audiovisual. Rapaz, eu conheci o Edmilson lá no Vila Lobos numa corrida. E eu olho os trampos do cara e falo, mano, não é possível, velho. O cara é muito brabo. Bora poder compartilhar disso juntos com as nossas comunidades e principalmente trazer verdade em 2025. Porque hoje em dia tá muita falácia e tudo mais. E a gente tem que transbordar aquilo que Deus nos tem entregado, nos tem entregue. Esse ano de 2025 eu recebi uma palavra muito forte sobre a parábola dos talentos. Eu acredito que eu retive isso por muito tempo, às vezes por desculpas, às vezes por, enfim, motivos bestas, de poder trazer um transbordo aqui para vocês. A parábola dos talentos diz que os talentos são entregues conforme a capacidade de multiplicação. Então, quanto mais talentos nos serão dados, se a gente conseguir multiplicar eles. Então, que dessa forma eu consiga transbordar um pouquinho daquilo que eu sei e que a gente possa receber mais e continuar esse ciclo sem que pare na gente. Que a gente possa verdadeiramente transbordar na vida do outro. Uma ótima noite a todos. Muito obrigado por fazerem parte disso. E fiquem com Deus. A gente se vê em breve. Até logo. Bora pra cima. Já é.